Haribol. Hare Krishna. Haribol, e aí? É o clima favorável? Começar aqui agora. Alexa, parar. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurin Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulang Hayate Girim Yad Kripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Guru Sanatana Bhatta Raghunath Siddhiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Estão no 1.5.15, Srimad Bhagavata, canto 1, capítulo 5, verso 15. A gente começou do 1 esse ano, né? Aí está no capítulo 5, verso 15. Conversa de Narada, falando para Vyasa por que ele estava insatisfeito, apesar de ter compilado várias e várias escrituras. Vyasadeva estava perguntando para Narada o porquê da insatisfação, e Narada está explicando para ele. Vou achar aqui em português aqui. Vishaka recitar aí Mahamantra. Hare Krishna, Hare Bodhanavat Brahmanas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, vamos lá. Você achou aí, seu mantra? Tá acompanhando aí? Tá com ele aí? Tá o áudio desligado. Tá desligado o áudio. Vê aí. Não, tô escutando não. Não, parece que você desliga, mas não tá vindo o som. Alguma coisa aí. Tenta sair e entrar de novo. Às vezes sair e entrar de novo. Tá? Agora deu. É porque eu tinha colocado no Bluetooth, que você fala baixo para escutar, que ela vai te escutar lá da cozinha. Não, eu estava falando que eu achei que ia ser do Bhagavad Gita, e o Srimad Bhagavatam está lá no pé do altar, lá em cima, lá. Olha, se você quiser pegar lá, você tem ele aí, né? Se você quiser pegar, eu canto 1. Vou pegar lá, então.
Canto 1, 5, 15. Parou, né? Narada falando para Vyasa. Jugupsitam dharma krite nusasata swabhavaraktasya maham vyati kramaha jadvakyato dharma ititarastitu namanyate tasya nivaranam jana. As pessoas em geral possuem uma inclinação natural para o desfrute, e tu as estimulaste nesse sentido, em nome da religião. Isso é realmente condenado e bastante sem razão. Aqui está falando desarrazoado, mas é sem razão, não tem razão nisso, faz sentido. Por serem orientadas sob tuas instruções, elas aceitarão tais atividades em nome da religião e dificilmente se importarão com as proibições. Mentais são preocupados. A compilação de diferentes literaturas védicas por Srila Vyasadeva, com base em práticas reguladas. Peraí. Canto 1, capítulo 5, verso 15. Comentário, nós estamos lendo. A compilação. Peraí. A compilação de diferentes literaturas védicas por Srila Vyasadeva, com base em práticas reguladas de atividades fruitivas, conforme descritas no Mahabharata e em outras literaturas, é condenada por Srila Narada. Os seres humanos, por meio de longa associação material, vida após vida, têm uma inclinação natural pela prática a se esforçar para dominar a energia material. Eles não têm noção da responsabilidade da vida humana. Esta forma de vida humana é uma chance de se libertar das garras da matéria ilusória. Os Vedas são destinados ao retorno ao Supremo, ao retorno ao lar. Girar no ciclo de transmigração em uma série de vidas que somam 8.400.000 é uma vida aprisionada para as almas condicionadas condenadas. A forma de vida humana é uma chance de se libertar desta vida. Ele falou aqui, os Vedas destinos voltaram ao lar. Girar no ciclo de transmigração é uma vida aprisionada para as almas condenadas. Isso parece simples, né? Mas a gente acha que a gente está aqui para ser feliz aqui, né? Parece uma coisa simples que está escrito, mas se a gente for refletir, a gente muitas vezes não compreende isso que está escrito. Uma simples frase, a gente for entender qual pessoa tola pode tentar ser feliz na cadeia. Então, a realidade nossa no mundo é essa. A gente está preso aqui nesse mundo, é uma cadeia para a alma. Então, igual o Gurudev fala, só um tolo pode tentar ser feliz na cadeia. Mas ainda assim a gente às vezes tenta. Então uma simples frase parece boba, mas muitas vezes a gente esquece de uma coisa simples. Na verdade, o mundo material é uma cadeia. Então ninguém pode ser feliz preso. A gente está preso aqui, não pode sair. Tem gente que, vou suicidar, vou sair. Também não consegue. Às vezes o sofrimento é tão extremo que ela pensa, é melhor eu suicidar, vou sair desse sofrimento. Mas não adianta nada, só piora. Ou seja, nem suicídio arruma a situação. Então, não adianta, é uma cadeia. Então, simplesmente, igual o Gurudev fala, Swami Prabhupada também fala, só tem duas pessoas que é feliz nesse mundo. Ou a louca ou tola, falsamente feliz, ou a alma perfeita. O resto, ninguém pode ser feliz aqui. Tem um momento de prazer, mas o resto é tudo batalha. Para conseguir dinheiro, manter família é uma batalha. Para manter o corpo é uma batalha. Várias doenças vêm, tem que ir no médico. Várias batalhas. Para criar filho, outra batalha. Então é tudo batalha.
Aonde que vai felicidade nisso? É um pequeno mínimo de prazer, o resto tudo batalha. Então, ninguém pode ser feliz aqui. Igual falar. Vida aprisionada para as almas condicionadas, no caso a gente, né? Vamos lá, a forma humana de vida É uma chance de se libertar desta vida aprisionada, e como tal, a única ocupação do ser humano é restabelecer seu relacionamento perdido com Deus. Nessas circunstâncias, nunca se deve ser encorajado a fazer um plano para o gozo dos sentidos em nome de funções religiosas. Tal desvio da energia humana resulta em uma civilização equivocada. Srila Vyasadeva é a autoridade em explicações védicas no Mahabharata, e seu encorajamento ao gozo dos sentidos de uma forma ou de outra é uma grande barreira para o avanço espiritual, porque as pessoas em geral não concordam em renunciar às atividades materiais que as mantêm em cativeiro material. Em um certo estágio da civilização humana, quando tais atividades materiais em nome da religião, como sacrificar animais em nome de Gyana, não, Jaga, sacrifício. eram desenfreadas. O Senhor encarnou-se como Buda e condenou a autoridade dos Vedas a fim de impedir o sacrifício de animais em nome da religião. Isso foi previsto por Narada e, Não, portanto, pera aí. A tradução aí tá. Desacreditou autoridades vezes para dar fim ao sacrifício de animais que se executavam em nome da religião. Eles executavam esse sacrifício em nome da religião. Então, o Buda falou, esquece os Vedas. Já que os Vedas falam isso, vocês estão fazendo isso exageradamente em nome dos Vedas, ou da religião, então esquece os Vedas. Falou isso. Eles executavam isso em nome da religião. Então, por isso que Buda rejeitou a religião. Buda rejeitou os Vedas, rejeitou a religião. Até os budistas falam que budismo não é religião, eles falam que é doutrina, eles não falam que é religião, eles mesmo falam. Isso foi previsto por Narada. E, portanto, ele condenou tais literaturas. Os comedores de carne ainda continuam a realizar sacrifícios de animais diante de alguns semideuses ou deusa em nome da religião, porque em algumas das literaturas védicas tais sacrifícios regulamentados são recomendados. Quer dizer, não só na Bíblia, ou no Corão, ou na Torá, prescreve, mas também nos Vedas prescreve isso, para comer carne. Não só nas Abraãs, mas nos Vedas também prescreve. Isso é para outros tipos de pessoa. E por isso que é importante estudar o Gita, ter a base do Gita, do entendimento, porque senão fica praticamente impossível entender o Bhagavata. Porque o Bhagavata, ele é para as almas liberadas. No começo do Bhagavata é descrito que o Bhagavata é para as almas liberadas. Então a gente não é alma liberada. Então a gente não é capaz de seguir o estimado Bhagavata. O estimado Bhagavata fala para cessar todas as atividades materiais, objetivo, Bhakti Yoga pura. A gente, no nosso estágio, a gente consegue executar Bhakti Yoga puro, igual os Goswamis executaram. Por isso que o Gita é importante. Porque o Gita dá a base. Varnashram Dharma é base. O Mahabharata fala muito sobre Varnashram Dharma. Se a gente rejeitar o que tem no Gita e no Mahabharata sobre Varnashram Dharma e aceitar só o Srimad Bhagavata, então a gente vai incorrer em imitacionismo. Por isso que estudar só o Bhagavata pode dar várias anomalias práticas para a vida diária da pessoa. A gente tem que ter em mente que o Srimad Bhagavata é para almas, já foi para almas extremamente avançadas no termos de prática.
E em termos de nosso, por exemplo, que está muito longe até de ser liberado, é simplesmente o purificar aos poucos para, em termos graduais, poder ter uma base Varnashram Dharma forte e ir progredindo através de Bhakti, ganhando força em Bhakti, para um dia, alguma vida futura, poder até mesmo abandonar Varnashram Dharma e seguir realmente o chamado Vaga. Então é bom entender isso. E às vezes, muitas vezes, muitos da gente, muitas vezes, pode não ser capaz nem de seguir Varnashram Dharma. Que é o que fala no Gita, muitas vezes, e até no Mahabharata. Então, se alguém pensar e ler aqui, Narada está falando que é tolice que Vyasa compôs o Mahabharata, ou outras escrituras lidando com Varnashram, então isso é tudo tolice. Alguém pode falar, então eu já não consigo seguir, então vou largar isso tudo, vou seguir mais elevado. Então isso é tolice. A pessoa vai incorrer em mais pecado ainda. Então, esse entendimento aí é importante. Não sei se dá para compreender o que eu estou falando, mas é bastante importante porque evita muito problema. Deu para entender aí? Mantra. Ou não? Confuso. Não, deu para entender, né, que o Gita dá a base para a gente entender os conceitos do Srimad Bhagavatam. Em termos práticos, né, o que é de acordo com o nosso nível, a gente pode praticar e seguir de modo favorável para a Bhakti, né? O que é o objetivo, o que realmente a gente está praticando, né? E pode confundir muito, alguém só estudar o Bhagavata pode confundir muito isso que está escrito aqui. Vamos lá. Eles são, assim, recomendados para desencorajar o consumo de carne, mas gradualmente o propósito de tais atividades religiosas é esquecido, e o matadouro se torna proeminente. Essas partes das literaturas védicas e também da abraâmicas para matar e comer animais são simplesmente para gradualmente a pessoa parar de comer carne. O objetivo é esse. Mas, gradualmente, o propósito das atividades religiosas são esquecidos. É o que acontece hoje em dia, os matadores multiplicam. Não é esse o objetivo, mas na prática isso acontece muitas vezes. Não é sempre, mas hoje em dia a gente vê que é pelo menos, talvez 90% ou mais das vezes, isso acontece na prática. O objetivo não é esse, é regular a matança e o hábito de comer animais. O objetivo de ter esses rituais sacrificatórios de animais é regular o hábito de comer carne. Mas, na prática, o objetivo religioso do sacrifício é esquecido e começa a surgir matador. Na prática, o que surge é isso. 90% das vezes. Claro que tem muitos, já vi no Shia, Islã, tem muitos, no judaísmo, algumas linhas tem muitos que seguem e até viram vegetarianos depois, tem muitos. Mas, comparado com os outros, 90% simplesmente esquece do objetivo e acontece isso que o Swami Prabhupada falou aqui. Isso porque Homens materialistas, tolos, não se importam em ouvir outros que estão realmente em posição de explicar os ritos védicos. Nos Vedas, afirma-se claramente que a perfeição da vida jamais será alcançada por meio de trabalho volumoso, acumulação de riqueza ou mesmo aumento populacional. Mas ela só é alcançada por meio da renúncia. Os homens materialistas não se importam com tais injunções. Segundo eles, a chamada ordem de vida renunciada destina-se àqueles que são incapazes de ganhar a vida devido a algum defeito físico, ou a pessoa que não conseguiram alcançar prosperidade na vida familiar. Não conseguirão, na verdade. não conseguiram mesmo. Porque tem algumas pessoas, hoje em dia até muitas, que fazem isso. Em Vrindavana tem muita.
pessoa não conseguiu ganhar dinheiro na vida, deixa a barba crescer e fica botando um potinho, o povo pôr moeda e ela ganha dinheiro sem fazer nada. Porque tem alguns assim, muita gente fala, essa ordem de renunciado é só para quem não conseguiu dinheiro. Então, os materialistas falam isso. É claro que... Em histórias como o Mahabharata, é claro que há tópicos sobre assuntos transcendentais, além de tópicos materiais. O Gita está presente no Mahabharata. Toda a ideia do Mahabharata culmina nas instruções supremas do Gita de que se deve renunciar a todos os outros compromissos e se dedicar única e integralmente à rendição aos pés de lótus do Senhor Shri Krishna. Mas homens com tendências materialistas são mais atraídos pela política, economia e atividades filantrópicas mencionadas no Mahabharata do que pelo tópico principal, a saber, o Gita. Esse espírito comprometedor de Vyasadeva é diretamente condenado por Narada, que o aconselha a proclamar diretamente que a principal necessidade da vida humana é realizar a relação eterna com o Senhor, e assim render-se a Ele sem demora. Você vê, no Gita ele fala de Karma, Jnana e Yoga, mas no Gita Krishna deixa claro que o objetivo é Bhakti, através do processo gradual. Por isso que o Gita é importante. Tem vários caminhos, mas ele deixa claro que o objetivo final é Bhakti. Então, o Gita fica bem claro isso. Bom, um paciente que sofre de um tipo específico de doença está quase sempre inclinado a aceitar alimentos que lhe são proibidos. O médico especialista não faz nenhum acordo com o paciente, permitindo-lhe ingerir parcialmente o que não deveria ingerir. No Gita também se diz que um homem apegado ao trabalho frutivo não deve ser desencorajado de sua ocupação, pois gradualmente poderá ser elevado à posição de autorrealização. Isso às vezes se aplica àqueles que são apenas filósofos empíricos áridos. aí você viu, ó, o próprio Swami Prabhupada está falando, ó, no Gita também diz que o homem ao pegar o trabalho fruitivo não deve ser desencorajado de sua ocupação. Por isso Vyasadeva escreveu o Mahabharata. Então, você vê, Swami Prabhupada escreveu um comentário até aqui na linha do Srimad Bhagavatam. No último parágrafo ele já escreveu na linha do Gita, aceitando os outros caminhos, porque ele pode levar até Bhakti. Não é certo, mas dependendo da pessoa, pode levar até Bhakti. No último, ele muda. Ó. Se a pessoa, vocês verem aí a diferença, ó. Fala, no Gita também diz que o homem pegar o trabalho coletivo não deve ser desencorajado. Por quê? Porque a pessoa está apegada àquele trabalho. Então, a pessoa não deve ser desencorajada daquela ocupação, pois gradualmente se elevará até a posição de autorrealização. Por isso que no Gita fala isso. Que gradualmente ela pode chegar lá. E se o Gita falar só Bhakti, e quem não tem qualificação para Bhakti vai fazer o quê? Vai seguir nada, nenhum preceito religioso, moral, nada. Vai se tornar o quê? Vai avesso a tudo, fazer o que quiser, não vai ter inclinação para ler nada. Não vai ter nenhuma base de nada. Vai ser praticamente sem guia nenhuma, na mão de qualquer filósofo. Então, por esse motivo, no último parágrafo, Swami Prabhupada já vai na linha do Gita. Isso, às vezes, é aplicável àqueles que são apenas filósofos empíricos secos, sem compreensão espiritual. Para essas pessoas, aquele caminho foi dado. Isso que o Vyasadeva escreveu isso tudo. Mas o Bhagavata rejeita isso, porque o chamado Bhagavata é Bhakti Yoga sem mistura. Então, essa é a diferença de uma coisa, a linha do Srimad Bhagavata para as outras escrituras. Prabhu, Hare Krishna, Dandavata Pranams a todos. Prabhuji, então, assim, de acordo com
essa aparente contradição que tem, os Vedas, e Srimad Bhagavad Gita incluído, eles dão os planos mais básicos que servem para todo mundo, para conhecer um passo a passo para uma evolução espiritual, mas o que Srila Narada Muni está falando é que sem a lila de Krishna, sem a meta final, isso tudo seria em vão, né? Porque você não tem um destino final, né? Então, assim, acho que o que eu estou tentando entender é isso. Sem deixar bastante claro, né? Uhum. Sem deixar bastante claro que Bhakti Yoga e serviço direto a Deus é a única maneira de chegar até Ele, tudo fica nublado e ofuscado e confunde as entidades vivas. Uhum. A gente ficaria preso eternamente na Sansara se não tivesse a meta final, né? Isso. Então é um paradoxo. Ao mesmo tempo, se não tivesse o que Vyasadeva escreveu, as pessoas não qualificadas, como que ia chegar nisso? Entendeu? Então não é que Vyasadeva é tolo de escrever uma coisa nebulosa, não. Isso que o Swami Prabhupada está falando aqui no final. Ele escreveu com compaixão a todo tipo de entidade viva, igual ele falou. Ó. Isso às vezes é aplicável àqueles que são apenas filósofos empíricos secos, sem compreensão espiritual, ou seja, misericórdia a eles. Não é que Vyasadeva é a encarnação de Vishnu, ou Narayana, ou Shakti Avatar. Ele não é tolo. Então, ele foi por compaixão, mas Narada está explicando a insatisfação interior dele. Por que ele não estava completamente satisfeito? Porque as coisas não ficaram claras para todo mundo que o Bhakti Yoga é o único processo que vai fazer a pessoa, a alma, conectar com Deus direto, face a face. Não tinha ficado claro anteriormente. Esse era o motivo de Vyasadeva não estar completamente satisfeito. Então, é uma coisa para refletir, né? Talvez precisa de uma reflexão maior. Essas coisas filosóficas é necessário refletir. Às vezes o intelecto não consegue, mas é aquilo. Às vezes, recitando e orando por misericórdia, o entendimento vem. Às vezes o intelecto não pede, mas não pega a ideia, mas porque pode parecer um pouco complexo, mas às vezes recitando e orando pelo entendimento, a coisa manifesta na mente e no coração. Pode vir um entendimento de cima, igual fala naquele Kirtana, Siguru Charana Padma, canta a gente aprende na ISKCON, né? Siguru Charana Padma Kevala Bhakati, fala, Divya Gyana Ride Prokashito, pela misericórdia do mestre, Divya Gyana, conhecimento divino, manifesta no coração. Essas coisas filosóficas podem ser complicadas, mas pela misericórdia, sim, elas podem vir, esse entendimento dessas aparentes contradições, né? Na verdade, não são contradições, né? Se chama aparente contradições. Na verdade, está tudo em harmonia. Um verso por aqui, Swami Prabhupada, você vê no comentário, comentário grande, ó, justamente para explicar isso, todos esses pontos. No primeiro ele fala por que Narada rejeita, chama Vyasa de tolo por ter compilado, e no último ele explica, ele dá a razão para Vyasa, por que ele fez aquilo, para aquelas pessoas menos qualificadas. E aí Gurudeva sintetiza, Gurudeva, os mestres sabem a nossa situação, então eles sintetizaram tudo isso para a gente, é muito fácil. O Gurudeva sempre falava para a gente, o quê? Seguir Varnashram Dharma, não rejeitar, seguir Varnashram Dharma de acordo com a nossa posição social, não deixar ela de jeito nenhum, seja Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa, seguir de acordo, fazer as atividades que tem que fazer e tentar fazer elas sem apego. E dar ênfase para a prática de Bhakti todo dia, que é recitar o nome, tentar servir ao máximo, desenvolver essa atitude interior e escutar sempre. Escutar primeiro e recitar. Fazer isso o máximo possível, dar ênfase para isso e fazer o trabalho que tem que fazer. Não deixar de fazer ele.
Porque aí, desenvolvendo essa coisa interior, automaticamente o trabalho vai sendo feito com mais desapego, sem necessidade separada. Então, eles sintetizaram isso dessa maneira. Eles não falaram nem para focar no trabalho, que não é esse o objetivo da vida, e nem largar o trabalho. Falaram para continuar o trabalho de acordo com as regras do Varnashram Dharma e praticando Bhakti junto, sabendo que só Bhakti vai dar real felicidade para a alma. Essas duas coisas juntas, dando ênfase para mais importante para Bhakti. E aí, continuando fazendo, Bhakti aumentando, na hora de fazer as atividades materiais, até as atividades materiais vão ficar melhor. Porque com mais desapego, a mente fica mais equilibrada. Na hora de fazer uma atividade material com a mente equilibrada, ela vai sair melhor. O trabalho dela vai sair melhor. Ou seja, vai melhorar tudo. Não é que vai piorar a atividade material, não. A atividade material também vai ser melhor. Ela vai estar mais desapegada, a mente mais tranquila. Quando ela for fazer o trabalho que ela tem que fazer, seja dentro de casa, seja cuidar de filhos, seja um trabalho remunerado, tudo, a mente aqui, ela vai fazer aquilo melhor. Pela evolução da Bhakti que ela vai estar praticando. Então, sintetizando isso tudo, é isso que a gente deve fazer. O Deus falava isso várias vezes. Então, o Prabhupada explicou bem aqui. Alguém aí, alguma coisa? Então, vamos lá, 1:5:16. Vichakkhano sharhati vedintum vibhor anantaparasya nivrittitaha sukham Avahta manasya gunai anatmanas tato bhavandakshaya chestitam vibho. Vai ler aí. Quem quer ler aí? Posso ler, Prabhu? Então vai. Vai? Sim. Tô só um minuto. Fechei aqui uma janela que tava um barulho aqui. O Senhor Supremo é ilimitado. Somente uma personalidade muito competente, retirada das atividades da felicidade material, merece entender este conhecimento de valores espirituais. Portanto, aqueles que não estão, assim, bem situados, devido ao apego material, devem ser introduzidos por Vossa Excelência ao caminho da compreensão transcendental através das descrições das atividades transcendentais do Senhor Supremo. Significado. A ciência teológica é um tema difícil, especialmente quando trata da natureza transcendental de Deus. Não é um tema capaz de ser entendido por pessoas demasiadamente apegadas a atividades materiais. Apenas os muito experientes que tenham quase se aposentado das atividades materialistas através do cultivo de conhecimento espiritual podem ser admitidos no estado dessa grande ciência. O estudo pode ser admitido no estudo dessa grande ciência.
No Bhagavad Gita, afirma-se claramente que, dentre muitas centenas e milhares de homens, apenas um merece penetrar na compreensão transcendental. E dentre muitas centenas e milhares de tais pessoas transcendentalmente realizadas, apenas algumas poucas conseguem entender a ciência teológica que trata especificamente de Deus como uma pessoa. Shri Vyasadeva é aconselhado por Narada, portanto, a descrever a ciência de Deus diretamente, relatando suas atividades transcendentais. O próprio Vyasadeva é uma personalidade habilitada nesta ciência e está desapegado do desfrute material. Portanto, ele é a pessoa certa para descrevê-la, e Sukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, é a pessoa certa para recebê-la. O Vishaka, Srimad... vamos rodar todo mundo aí. Vishaka, continua aí para nós. Srimad Bhagavatam. É a ciência teológica suprema, daí poder surtir efeito nos leigos, assim como doses medicinais. Porque contém as atividades transcendentais do Senhor, não há diferença entre o Senhor e esta literatura. Esta literatura é a verdadeira encarnação literária do Senhor. Assim, os leigos podem ouvir a narração das atividades do Senhor. Destarte, eles se capacitam a associar-se com o Senhor e, então, a se purificarem gradualmente das doenças materiais. O devoto experiente pode também descobrir novas maneiras e meios de converter os não devotos, de acordo com o tempo e as circunstâncias particulares. O serviço devocional é uma atividade dinâmica, e os devotos experientes podem descobrir meios competentes para injetá-lo na cabeça dura da população materialista. Tais atividades transcendentais dos devotos a serviço do Senhor podem trazer um novo modo de vida para a sociedade tola dos homens materialistas. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores subsequentes exibiram grande destreza a esse respeito. Seguindo o mesmo método, pode-se colocar em ordem os homens materialistas desta era de desavenças, para que haja vida pacífica e compreensão transcendental. Você vê outra aparente contradição aqui, ó, no mesmo momento que Narada fala, somente uma personalidade muito competente, retirá-la de todas as atividades materiais, merece ou pode compreender este conhecimento. Ao mesmo tempo, ele fala que se alguém escutar essas descrições transcendentais, ela recebe benefício. É igual sobre os passatempos de Radha e Krishna. Só aqueles que são livres de qualquer prazer mundano pode realmente compreender. Aqueles que não têm realmente fé naquilo e tentam escutar aquilo de maneira desapropriada, eles vão o quê? Cair em imitação e vai ser totalmente maléfico para a vida deles. Mas se alguém tem alguma fé firme e mesmo no estágio começando o bate e escuta, aquilo vai purificar o coração da pessoa. Então, depende de várias coisas. Ao mesmo tempo que ele está falando que só uma personalidade muito competente pode compreender, ao mesmo tempo ele está falando que se alguém escuta, ele vai ter algum benefício nisso. Ou seja, vai ser purificada para algum dia realmente compreender. Não vai compreender na hora, mas se alguém escuta o chamado da maneira apropriada, com fé e com os comentários certos, ela vai receber algum benefício nisso. Algum benefício vai vir. Aí, em alguma vida futura, ela pode realmente, igual Vyasa, compreender, ela pode compreender igual Vyasa. Compreender no sentido real da coisa, né? Até então, a gente vai ser só
purificado e ter algum conhecimento teológico simples. O conhecimento que falou aqui não é igual ao nosso teológico, é conhecimento realizado, ou seja, de ver aquilo, é diferente. Isso é muito só no estágio lá na frente. Mas mesmo assim, mesmo no estágio, seja inferior que for, Narada está falando que vai ser benéfico escutar o Srimad Bhagavatam, da maneira, se for da fonte apropriada. Aqui a gente tem o comentário da fonte apropriada. A gente está lendo o comentário dos acharyas que viram tudo isso que o Srimad Bhagavatam fala. Eles viram igual o Vyasa viram, eles viram. Então, sob a guia deles, a gente pode ter algum benefício de purificação. Tanto se a gente recitar, ou escutar, ou ler, pode ter benefício. Narada está falando isso. Aqueles que não estão assim situados, devido ao apego material, no nosso caso, deve ser introduzido por ti, ou por Vyasa, ao caminho da compreensão espiritual, através das descrições das atividades transcendentais do Senhor, ou seja, através do Srimad Bhagavatam. Então, se alguém escuta, tem fé firme, ou fé no Srimad Bhagavatam, nos mestres espirituais, nos comentários, e escuta da maneira correta, então vai ter algum benefício. Nada está falando isso aqui. Mesmo se a pessoa tem apegos materiais, ele falou. Ela não vai compreender no sentido real, mas ela vai ser beneficiada, vai ser purificada através disso. Já a Vyasa, que Nara está falando aqui, somente personalidade muito competente, ele está falando de Vyasa. Pode entender esse conhecimento, ou seja, Vyasa pode compreender o que significa realizar isso, pode passar para os outros, para aqueles que não, que têm apegos materiais, a gente, no caso. Então, porque tem gente que pode falar, o Srimad Bhagavatam é só para alma liberada, só fala baixo. Então, qual o benefício, então, da gente escutar? Pode pensar assim, mas não. Mesmo no estágio mais caído, escutar o Srimad Bhagavatam vai ser benéfico, vai purificar o coração. Se com os comentários Vaishnava bem compreendido, vai ser benéfico. Se tiver uma compreensão boa, vai incentivar a prática de Bhakti, vai ser benéfico. Vai ocupar a mente nos tópicos sobre as diferentes manifestações de Vishnu, as qualidades dos Vaishnavas, Dhruva, Pralada, Vritrashra, tem Ajamir, vários e vários devotos, as glórias. Bhagavata é as glórias de Deus e os devotos, né? Bhagavata significa o Bhakta Bhagavata e Bhagavan, ou seja, Bhagavata é a glória dos devotos e de Bhagavan, de Deus. Então a gente ocupa a mente na glória deles, também é benéfico, o intelecto em ler essas glórias também é benéfico, o intelecto, controle da mente. Então várias coisas é bom, vai ter benefício. Mesmo a gente não sendo capaz de praticar ele. Aí um dia a gente pode ser capaz de praticar, né? Algumas vidas aí para frente, sabe-se lá qual, mas progredindo, um dia chega lá, né? Não pode parar ou seguir para frente, né? Dúvida aí, alguém? Prabhu, na verdade não é uma dúvida, é só uma pergunta relativa assim, porque quando a gente fala que o Mahamantra é o próprio nome de Deus, né, que ele tem essa conexão, né? É o próprio Krishna, você fala. Isso. Ah. E mesmo a gente não estando assim adequado, assim, né, o suficiente para entrar em relação direta com Deus,
Então, isso é aplicado também no Mahamantra, né? Porque mesmo a gente não tendo essa conexão, a gente mesma, consegue esse acesso, assim, de purificação. isso, mesma coisa que falo aqui. Ok. A gente não pode cantar o nome real, não vai ser o nome real, igual eu falo, o nome é o próprio Krishna, mas a gente não vai entrar em contato porque não é o nome puro quando sai pela nossa boca. Mas ele vai, através do Nama Parada, primeiro a gente canta com ofensas, depois cantando, sob a guia e evitando as ofensas. Aí um dia a gente pode cantar Namabás, que é sem ofensas, mas não é puro, é intermediário, e depois cantando esse Namabás, depois pode cantar Suda não, vai progredindo. E é isso. O primeiro vai purificar das ofensas, anartas e ofensas, né? Não vai ser o nome puro. O nome é Krishna, mas saindo da nossa língua já não é Krishna. A nossa língua é material, Krishna é transcendental. Igual alguém quiser meditar no passatempo de Krishna. A mente é material, o passatempo é transcendental, como que a mente vai entrar lá? Tem muita gente que fecha o olho e imagina que está vendo Krishna, por exemplo, ou que está Golo. Como? Se fosse assim, Krishna estava sujeito à prisão da mente material. Mas os Vedas falam que Krishna é o quê? Aprákrita, fora de qualquer coisa material, seja sutil ou grosseiro. Ou seja, ele está fora de qualquer intelecto, imaginação ou mental, qualquer coisa disso. Então, ninguém pode pegar Krishna e aprisionar na cadeia da mente de ninguém. Está fora. Então, como que vai manifestar isso? Através de seguir o processo e desenvolver a atitude de serviço. Aí a coisa transcendente vai se deixar ser visto. Não é a gente que vai ver ele, vai se deixar ser visto por aquele que tem atitude de serviço e é humilde, pratica bhakti e desenvolve essa atitude de seva. Porque nenhum sentido material pode pegar ou cantar o nome de Deus com a língua material, é impossível. Mas se algum dia a gente desenvolve essa atitude de serviço, aí essa atitude que vai fazer sair o nome puro. Enquanto isso, a gente vai purificando. E tem gente que fala, não é o nome puro, então para que eu vou contar? Eu estou cantando com ofensa, então eu vou parar o nome. Mas também não vai adiantar nada. Como que ela vai purificar se ela parar de cantar? Não vai ter oportunidade nenhuma. É cantando, entendendo, seguindo, orando por misericórdia de cima, que essas coisas vão indo embora gradualmente. Então, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que eu vou cantar 6 meses, não deu resultado, eu paro. Não, é uma coisa da vida inteira, dia a dia. Todo dia ali. Uma prática diária, todo dia, entendendo que é um processo longo de purificação que faz parte da vida humana, o objetivo é esse, e gradualmente ir progredindo nele. Até que a morte chegue, e na próxima vida a gente continua o mesmo processo. E isso vai na alma. Na morte as coisas materiais vão ficar, mas isso vai junto, é a única coisa que vai junto. O resto tudo vai embora, fica aqui. Mas esse desenvolvimento interior é a única coisa que vai junto. Que a gente desenvolveu interiormente, seja bom ou seja ruim. Melhor desenvolver esse bom e levar esse bom para a próxima vida para continuar, né? Máximo, né? Acabou me surgindo uma dúvida, vocês falando, Haribol, primeiro, e assim, o Mahamantra, o senhor falou, conecta direto a soma, ou a sobrenome, mas conecta com Krishna. Quando a Nome pessoa... puro, se alguém cantar, ele vê Krishna no nome. Nome puro. Tá. Aí se a pessoa está cantando, por exemplo, o Pai Nosso, não conecta com Krishna, conecta com Deus, mas com as suas expansões, alguma expansão de Deus, é isso? No máximo, dependendo, né? Igual a Teresa conectou com Cristo, mas aí é só ela, o São João da Cruz, que já teve notícia disso, ó, muito raro, mas geralmente com Jesus Cristo, né? Ou Virgem Maria, geralmente. Geralmente eles vão no Jesus Cristo, até porque Jesus Cristo e Deus é praticamente a mesma coisa para eles, né?
Então, geralmente vai Jesus Cristo e Virgem Maria. Tá bom. Entendi. Bom, né? Verdade não tá errado também, não. Tipo assim também. Não é que tá errado, é só assim, se algo, por exemplo, que eu for explicar para alguém. Então, é que o Mahamantra vai conectar com a intimidade, com a personalidade, com a intimidade de Deus, A que é diferença Krishna. básica sobre isso é que tanto as abraâmicas quanto as outras Vaishnavas levam até o humor de reverência, uma conexão de que Cristo, que Deus é o Criador e tal. E a nossa linha Gaudiya Vaishnava, embora a gente adora nessa conexão, o objetivo não é esse. O objetivo é ter Deus como amigo, ou amado, ou pai, ou mãe, é uma relação mais íntima. Esse é que é a diferença. Mas não significa que a gente está nesse nível, né? A gente adora no humor de servente igual a eles. Mas o objetivo não é esse, é passar disso alguma vida para frente. E além disso. Mas a gente não está lá, né? Então, mas o objetivo é esse, é ir além disso. Por isso que é bom também o Gita de Gurudev, principalmente, fala muito de raça tátua, dá uma compreensão boa sobre isso, e uma fé firme também de que Krishna é Deus. Que não é fácil também. Porque a forma de Krishna vem, nasce de alguém, né? Aparece de manhã Yashoda. Então, é importante compreender raça tátua também, tem a ver com isso aí. Estimado Bhagavatam 5:17. 5:17. Chakta swadharmam charanam bhuja hare bhajama pakkota patitato jadi yatra kwa babhadrama bhuvanushakim Kovartakto bhajatam sadharmataha. Krishna, mano, quer ler? Peguei lá, mas o meu só tem só do 1 ao 4. Só do 1 ao 4, meu. É dividido, né? O meu é dividido. Eu não achei o outro. Fica para a próxima. Carol vai ler? Uma pessoa. Uma pessoa que abandona suas atividades materiais para ocupar-se no serviço devocional ao Senhor pode às vezes cair. Pode às vezes cair enquanto está no estágio imaturo, mas não há perigo de que seja mal-sucedida. Por outro lado, um não devoto, mesmo que se dedique plenamente a seus deveres ocupacionais, não ganha nada. Significado: quanto aos deveres da humanidade, existem inumeráveis deveres. Todo homem tem obrigações não somente com seus parentes, membros familiares, sociedade, nação, humanidade, demais seres vivos, semideuses e outros, mas também com os grandes filósofos, cientistas, poetas. Prescreve-se nas Escrituras que devemos abandonar todos esses deveres e rendermos-nos ao serviço ao Senhor. Assim, se alguém faz isso e torna-se exitoso no cumprimento de seu serviço devocional ao Senhor, isso será muito bom. Contudo, às vezes acontece de alguém render seu serviço ao Senhor por algum sentimento temporário e, com o decorrer do tempo, devido a muitas outras razões, cair do caminho por causa de companhias indesejáveis. Há muitos exemplos disso nas histórias. Bharata Maharaja foi obrigado a nascer como um veado devido a seu íntimo apego a um veado. Ele pensou nesse veado ao morrer. Dessa maneira, ele se tornou um veado no próximo nascimento, embora não se esquecesse do incidente de seu nascimento anterior. De Você modo que vê
cair aqui significa esquecer da prática de Bhakti, né? Bharata Maharaj estava praticando o Bhakti e começou a tomar conta de um pequeno bebê veado e apegou a esse animalzinho e esqueceu da prática de Bhakti, largou tudo de Bhakti e ficou só cuidando do bichinho o tempo inteiro. Na hora de morrer, ele lembrou do bichinho. Vamos lá. Titraketu também caiu devido às suas ofensas aos pés do Senhor Shiva. Apesar de tudo, porém, enfatiza-se aqui a rendição aos pés de lótus do Senhor, mesmo que haja possibilidade de queda. Porque muito embora uma pessoa possa afastar-se de seus deveres prescritos do serviço devocional, ela jamais esquecerá dos pés de lótus do Senhor. Uma vez ocupada no serviço ao Senhor, tal pessoa continuará seu serviço em todas as circunstâncias. Na Bhagavad Gita, declara-se que mesmo uma pequena quantidade de serviço devocional pode nos salvar da posição mais perigosa. Há muitos de tais exemplos na história. A Jamila é um deles. Em sua infância, a Jamila foi um devoto, mas em sua juventude caiu. Ainda assim, o Senhor o salvou no final. Você vê, Nara está falando que se alguém ocupa no serviço devocional, mesmo que ele largue essa prática, larga significa larga mesmo, não que diminui. Você viu o que ele falou aqui, o exemplo de Bharata Maharaj e de Ajamila, não é que eles diminuíram a prática, ou foi namorar com várias mulheres, ou virou ladrão, nada disso. Eles largaram. Não é que eles foram fazer atividades abomináveis e continuaram praticando, não. Eles simplesmente largaram a prática toda. Esqueceram que um dia era praticar, virar devoto, nada. Mas ainda assim, porque eles executaram o serviço devocional antes disso, depois eles lembraram de novo. Essa é a força do serviço devocional. Eles lembraram de novo depois. Já se alguém ocupa só nos deveres ocupacionais Varnashram Dharma, não tem esse poder. A chance dele largar as regras e regulações e depois não voltar é muito maior. A chance dele chegar um dia, eu não vou seguir mais regra nenhuma, eu tô aqui, tô casado aqui, tô trabalhando, agora vou chutar o balde, vou começar a beber, vou ter um tanto de namorado, ou a mulher, agora vou ter um tanto de namorado, agora eu vou, né, vou abraçar todo mundo, vou curtir o que eu não curti quando era novo ou quando era nova, que vale para os dois, né? E aí, tá. E aí, se tiver só na regra, a chance dela depois querer voltar, ou dele querer voltar para a regra depois, é muito menor do que se ela um dia tiver praticado serviço devocional. Isso que Nara está falando aqui. E tem exemplos disso, não é só Nara está falando, mas no próprio Bhagavata tem exemplo disso. Você vê, a Jamila era casado, era Brahma, era Bhakta, casado, fazia todas as atividades devocionais e tal, e depois apaixonou com uma mulher incasta e que virou ladrão, bandido. E vendeu as joias da esposa para manter ela. E acabou as joias da esposa e ele começou a roubar do povo na rua. E ainda assim, na hora de deixar, quando os Yamadutas, mensageiros de Yamaraj vieram pegar, ainda assim ele lembrou do nome de Narayana. Foi salvo. E Bharata Maharaj, mesma coisa. Ele era Bhakta também. Retirou da vida, a família era rei. Por isso a Índia chama Bharata, por causa dele, Bharata Maharaj. Ele retirou da vida, foi praticar Bhakti e vendo uma mulher veado dando à luz a um bebê veado, ele se afeiçoou, salvou esse bebê veado da correnteza do rio, a mãe morreu, ele ficou lá quase morrendo, ele
cuidou desse cervo e se apegou a ele, esqueceu da prática de Bhakti. E na hora de morrer, lembrou do bichinho que ele tomou conta. Mas na vida seguinte, aquela prática de Bhakti veio na mente dele, ele ficava indo no corpo de cervo, aonde tinha a leitura das escrituras. E no corpo de veado, ele ficava escutando as escrituras. Aí no próximo nascimento, ele nasceu como Jada Bharata, devoto perfeito. E aí no próximo ele foi para Vaikuntha. Então essa é a força de Bhakti. Agora, se alguém fica ocupado só no Varnashram Dharma sem praticar Bhakti, não existe exemplo desse, da pessoa lembrar. Então é muito mais difícil. Você ficar só nas regras ocupacionais, sem a prática de conexão interior, buscar por Deus interiormente, a prática de Bhakti, escutar as escrituras que falam sobre manifestações dos devotos e recitar o nome e associar, etc. Se ficar só nas regras de vou trabalhar, não vou roubar, não vou mentir, vou sustentar a família, vou ir na igreja ou no templo, vou fazer as coisas, os rituais e tudo, só nisso, sem desenvolvimento interior, sem as práticas especiais de Bhakti, aí é muito difícil depois a pessoa lembrar. É mais fácil ela depois largar tudo e nunca mais voltar. Aqui, ó, por isso nada falta. Por outro lado, não devoto, mesmo que se dedique plenamente aos deveres ocupacionais, não ganha nada. Até porque o que vai livrar a pessoa de todo o karma ruim, mesmo nesse ocupacional, é um pouquinho de Bhakti que ela tiver. Igual o Gurudev fala, se ela não fizer nada de Bhakti, não tiver nenhuma devoção, Deus não vai livrar ela de nenhum pecado que ela fez, vai ter que pagar por aquilo tudo. Mas se a pessoa tiver devoção, alguma devoção, mesmo se ela tiver errado em algum ponto, Deus vai salvar ela daquilo. Se ela tiver sido honesta e sincera. Isso é falado no Gita, né? Naquele famoso verso Apichet Suduracharu. E se a pessoa for honesta e praticar Bhakti, mesmo que ela cometa o ato mais abominável, Krishna vai salvar ela daquele pecado. Mas se ela não tiver Bhakti, nada, e fizer só deveres ocupacionais, qualquer errinho, ela vai ter que pagar na hora da morte. Por isso nada, falando, ela não vai ganhar nada. Então você vê, Bhakti, devoção, o nome, recitar o nome, é muito querido por Deus. Não é uma atividade assim, não pode ser comparada a nenhuma outra atividade. Explicar naquele livro Prema Vivarta, até traduzir esse livro, importante, fala muito sobre o nome. Se alguém fala, no Harinam Chintamani também fala, se alguém compara o Mahamantra com qualquer outra atividade, seja ela transcendental ou material, essa pessoa já comete ofensa, porque não tem comparação. E se alguém acha, uma das 10 ofensas, se alguém acha que as glórias do nome, como dito nas escrituras, é exagero, ela também comete não aparado. Porque o nome é extremamente glorioso. Então, não existe nada melhor do que escutar as escrituras, as glórias, nome, forma, qualidade de Deus e recitar elas depois, na forma do Mahamantra, na forma dos versos, na forma dos Kirtan. Não existe nada melhor nessa era de Kali. Bastante auspicioso. Então, tem vários exemplos aqui. Alguém aí, antes de cantar? Igual nesse mês, é mais auspicioso ainda. Esse mês tudo vale milhares de vezes a mais, né? Cada dia desse mês, qualquer atividade devocional vale milhares de vezes mais que qualquer outro dia. Então é mais auspicioso ainda. Ninguém não? Alguma coisa? Quer cantar aí, mano? Quer? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Gora Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, Hare Bo, Hare Bo, Haribo, Hare Bo, Nitai Gora Nityananda Hare Bo, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Gurudev. Haribo, Dandavat Pranam. जय श्री श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद की जय श्री गुरु Jai, पाद श्रीवाद भक्ति वेदांत नारायण Jai, स्वामी महाराज की जय ओम Jai, Jai, भक्ति स्वामी प्रभुपाद की जय श्री Jai, Jai, रूप की जय Jai, सदगुरु प्रभु की जय पंचतत्व गौर हरि की जय Jai, दीप धर्म की जय श्री वृंदावन धाम की जय Jai, श्रीमद् महापुराण की जय श्री Jai, वेद श्री नारद मुनि की जय Jai, जय भगवान सिंहदेव की जय भक्त Jai, प्रवास की जय नमाचार्य श्री ठाकुर की जय श्री चतुर्मास की जय कार्तिक मास मकर व्रत की जय शिवराज मंगल की जय शिवराज मंगल की जय परिक्रमा करे भक्त वृंद की जय Jai, भगवान सत्यानंद राम की जय Jai, शिवनील की जय Jai, कीर्तन की जय Jai. निताय गौर प्रेमानंदे Hari, Hari Bol. Haribo. Muito obrigado. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Obrigada, Nanda. Radhe Radhe, Hare Boa noite. Krishna